A questão da salvação de Salomão. Nos capítulos 1 e 2 de Eclesiastes, Salomão conclui que tudo é vaidade e que tudo quanto o homem cria durante esta passagem por este mundo fica após sua morte para ser usufruído por outro. Ele buscou a sabedoria, a qual pediu a Deus, e ele o atendeu, dando-lhe sabedoria, a qual não se comparou a de qualquer outro homem. Ele buscou a satisfação de todos os seus desejos, edificando obras magníficas, palácios para si, e principalmente construiu o primeiro templo. Quis conhecer a sabedoria e os desvarios e as loucuras. No versículo 17 do capítulo 1 de Eclesiastes, lemos: E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. No versículo 13 do capítulo 2 do mesmo livro, está escrito: Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Afirma a tradição judaico-cristã que Eclesiastes foi o último livro escrito por Salomão, e ele o escreveu em sua idade avançada. Deus é onisciente. É evidente que antes de criar tudo quanto existe, já sabia todos os erros que Salomão cometeria, todos os seus exageros e a idolatria. Todavia, somente Deus conhece a intimidade do coração humano. Após passarem os anos e atingir o inverno da vida, refletiu sobre quão fútil é a vida debaixo do sol, ou seja, esbanjar o escasso tempo de nossa passagem por este mundo, atendo-se à satisfação de suas vontades carnais, sua curiosidade, sua vaidade, quando evidentemente este modo de vida priva o indivíduo de uma perspectiva com Deus, de uma perspectiva divina, e faz a vida limitar-se ao seu aspecto natural, completamente divorciado do propósito de Deus. Ademais, permitiria Deus que um perdido tivesse seus escritos incluídos nas Escrituras Sagradas? Eclesiastes, escrito em sua velhice, ou seja, na velhice de Salomão, após ter experimentado todos os prazeres, riquezas e sabedoria do mundo, ele reflete sobre a futilidade da vida debaixo do sol, sem uma perspectiva eterna, e conclui que a verdadeira felicidade e propósito só podem ser encontrados em temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Acredita-se que na velhice Salomão se arrependeu de seus pecados e sentiu no coração pelo afastamento de Deus. Então usou o livro de Eclesiastes para compartilhar suas reflexões mais profundas e a conclusão de que tudo mais é passageiro e sem valor eterno. Leamos o capítulo 7 de 2 Samuel, versículos 1 a 15. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei:
vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, sobre o meu povo Israel, e desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. O uso do condicional no verbo 14, ou seja, o uso do condicional no versículo 14, quando diz: e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens, é óbvio que, sendo onisciente, desde os tempos da eternidade, já sabia Deus qual seria o comportamento de Salomão. Creio que, ao se expressar assim, Deus usa uma linguagem antropopática para se fazer entendido, ou seja, semelhante à humana, como se nele houvesse qualquer dúvida sobre qualquer assunto. No versículo seguinte, ou seja, no 15 deste mesmo capítulo, está escrito: mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Portanto, Deus declara que sua misericórdia, sua benevolência, seu amor, seu amparo, jamais tiraria de Salomão, diferentemente de como tratou Saul, com quem Deus cortou todo o contato, condenando-o à perdição. Porque conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul ainda mais afundou em seus pecados ao consultar uma pitonisa, conforme podemos ver em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 7 a 13. Além do mais, quem atendeu à invocação da pitonisa jamais poderia ser Samuel, por vários motivos.
Retomaria um profeta de Deus um diálogo com quem o Senhor já houvesse condenado? Retomaria um profeta de Deus um diálogo com quem o Senhor já houvesse condenado? Um homem de Deus também nunca poderia vir debaixo. Além disso, não se pode conceber que um condenado poderia estar, após sua morte, no mesmo lugar em que estava um profeta de Deus. E está escrito em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 15 a 19. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca, e disse: e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não desse ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel, o Senhor entregará na mão dos filisteus. Poderia um condenado à perdição por Deus estar junto no mesmo lugar que um seu profeta? Parece não haver qualquer dúvida que nesta passagem quem falou com Saul não foi Samuel, e sim que Saul foi condenado. Todavia, bem diferente a situação de Salomão, quando Deus sabe até o último fôlego de vida do homem, qual o seu estado, se há verdadeiro arrependimento, pois Deus está sempre pronto a perdoar, conforme lemos em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Apesar do nome de Salomão não ser citado entre os heróis da fé em Hebreus 11, apesar de todos os seus erros e pecados, da sua desobediência, somente Deus conhece a essência do coração humano e vê o que o homem não vê, sendo possível uma reconciliação com Ele antes que ocorra o último suspiro do pecador ao término de sua passagem por este mundo no qual somos estrangeiros, passageiros. Somente Deus tem a última palavra. Cremos, pelas razões acima, que Salomão alcançou a salvação, pois Deus afirmou que sua misericórdia jamais se afastaria dele. A salvação não é por merecimento do homem, mas completamente pela graça de Deus. E esta graça não apenas perdoa, mas, transformando o pecador, torna-o mais que vencedor. E assim é reescrita a sua história, mesmo nos últimos minutos desta passagem por este vale. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.